E aí, turma, mais uma vez aqui no canal para uma aula de Química. Não sou o Felipe Neto, sou apenas o Melo, tentando dar aula de Química para você que está nesse tempo de quarentena em casa e a gente não pode se encontrar pessoalmente. Mas nem por isso a Química tem que parar, a Química tem que continuar. E a aula de hoje é um conceito muito utilizado na Química, que é o conceito do NOx, número de oxidação. O que vem a ser o NOx? Algumas pessoas travam quando ouvem essa palavra, mas não é nada absurdo não. É bem simples, desde que eu entenda o conceito. Tá bem? Então vamos falar sobre o NOx hoje. Importante a gente já ter noção do que vem a ser cátions e ânions, que são os íons, né, o processo de ionização dos átomos, para que a gente entenda o conceito do NOx. Combinado? Vamos para o quadro e a gente começa junto lá. NOx ou número de oxidação? NOx é o número de oxidação. Qual é o conceito de NOx? O conceito de NOx é este aqui. NOx nada mais é do que a carga elétrica. O NOx é a carga elétrica. Que carga elétrica? É a carga elétrica que um átomo adquire ao fazer ligação química. O átomo ele é eletricamente neutro, a forma como ele foi criado. Toda vez que um átomo se liga a outro, ele adquire uma carga elétrica, porque ele perde, ou porque ele ganha elétrons, ou porque ele compartilha elétrons. Esta carga elétrica que o átomo adquire ao fazer uma ligação química, eu chamo de NOx. Tem mais duas palavrinhas ali no meio que eu pulei propositalmente. Vamos ler de novo o conceito de NOx. NOx é a carga elétrica real ou aparente, em duas situações. É a carga elétrica, seja ela real ou seja ela aparente, que um átomo adquire ao fazer ligação química. Tá? Qual é a diferença entre carga elétrica real e carga elétrica aparente? Simples. O átomo adquire uma carga elétrica real quando ele perde ou quando ele ganha elétrons. Lá no conceito de átomos, de íons, cátions e ânions, a gente aprendeu quando um átomo ganha um elétron, uma partícula negativa, ele adquire carga negativa. Quando um átomo perde um elétron, ou seja, perde uma partícula negativa, ele adquire uma carga positiva, virando um cátion. Isso eu chamo de carga elétrica real, ou seja, quando ele perde, quando ele ganha um elétron. Carga elétrica aparente é quando o átomo nem ganha e nem perde elétrons. Mesmo assim, ele ganha uma carga elétrica. Nós vamos já ver um exemplo para você entender direitinho isso. Vamos começar do caso mais simples, mais óbvio, que é o caso da ligação iônica. Lá na ligação iônica, a gente estudou isso, ou você que ainda não estudou ligação vai estudar. Você vai entender o seguinte: tem átomos que têm tendência em perder elétron. Exemplo, o sódio, ele tem apenas um elétron na sua última camada. A sua tendência natural é perder esse elétron. Quando ele encontra o cloro é um A-metal, família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada e a tendência do cloro é ganhar um elétron para ficar com 8. Ele tem 7 elétrons na sua última camada. Eu estou representando aqui os elétrons da camada de valência dos átomos, da última camada deles. Então o sódio, ele só tem um elétron na sua última camada. Sua tendência é perder esse elétron. O cloro tem 7 elétrons na sua última camada. Sua tendência é ganhar um e ficar com 8. Por que a tendência é essa? A gente vai entender no módulo de ligações químicas, combinado? Por enquanto, eu só preciso saber disso, ou se você já sabe ligações químicas, você já entendeu a lógica. Este cara, o cloro, precisa ganhar um elétron para ficar com 8. O sódio precisa perder um elétron para atingir o seu octeto e ficar com 8 na sua camada 2, que passará a ser a última. Bom, quando um átomo quer perder e o outro átomo quer ganhar, a ligação que ocorre entre eles é a chamada ligação iônica. Então, este elétron que era do sódio vai sair daqui e vai para o cloro. Pronto. Quando um átomo perde um elétron, ele sofre oxidação. Perdeu elétron. Ao perder elétron, ao perder uma partícula negativa, ele adquire uma carga elétrica positiva. Então, este cara vira um cátion, um íon positivo de carga elétrica mais um. Quando um átomo qualquer ganha um elétron, ou seja, ele ganha uma partícula negativa, ele sofre redução. Ele ganha um elétron adquirindo carga negativa. Veja, esse cara ganhou uma partícula negativa que não era dele. Então ele se torna um ânion.
O que é um ânion? Um íon de carga negativa. Pronto. Quando esta reação, essa ligação ocorre, ligação iônica, eu formo uma substância muito conhecida, que é o sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio. Lá em funções inorgânicas a gente estuda a nomenclatura desta substância. O cloreto de sódio é uma substância iônica, resultado da ligação iônica entre dois átomos, onde um perde elétrons e o outro ganha elétron. Bom, os dois átomos que fizeram ligação química adquiriram cargas elétricas. Vejam, antes eles não tinham cargas, eram eletricamente nêutrons, eram átomos eletricamente nêutrons. Agora eles têm carga, são íons. Qual é a carga elétrica desse rapaz? A carga elétrica dele é mais um. Qual é a carga elétrica desse rapaz? A carga elétrica dele é menos um. Pois bem, olha para cima do quadro e qual é a definição de NOx? NOx é a carga elétrica de um átomo quando ele faz ligação. Então, o NOx do sódio aqui é mais um. O NOx do cloro aqui é menos um. Porque NOx nada mais é do que a carga elétrica de um átomo quando ele faz ligação química. Então, pronto. Simples assim, fácil assim. Ah, professor, não deve ser tão fácil assim, não. Calma. Quando a carga é real, veja, a carga é real. Esse cara realmente perdeu um elétron, por isso ficou positivo. Esse cara realmente ganhou um elétron, então ele ficou negativo. Carga real. Quando a carga é real é fácil eu identificar e eu calcular o NOx de cada elemento. O NOx desse é mais um, o NOx desse é menos um. Mas tem a outra situação. Veja, nós estudamos aqui agora carga real. A carga real é quando tem ligação iônica. Um perde e o outro ganha elétron. Mas tem a outra situação. Quando a carga elétrica é aparente. Ela não é real, ela é aparente. E aí eu preciso da sua atenção. Existem algumas situações em que os átomos fazem ligação química sem perder e sem ganhar elétrons. Eu chamo isso de ligação covalente. A ligação covalente é aquela onde os átomos compartilham seus elétrons. Porque nenhum quer perder. Ambos querem ganhar. Então, como todos os átomos envolvidos na ligação querem ganhar, não tem como haver transferência de elétron de um para o outro. Vejamos aqui um caso bem simples. O hidrogênio tem um elétron na sua eletrosfera. A eletrosfera inteira de hidrogênio. É o menor átomo que existe. Ele só tem um elétron. Ele não pode perder esse elétron. Se ele perder, ele deixa esse átomo. O hidrogênio tem um único elétron na sua única camada, que é a camada 1. A tendência do hidrogênio é ganhar mais um elétron e ficar com 2. Quando ele fica com 2, ele se estabiliza e atinge o seu octeto. O octeto do hidrogênio não é 8 elétrons. O octeto do hidrogênio são 2 elétrons na sua única camada, né? A gente fala última, mas a do hidrogênio é única camada. Bom, o hidrogênio então tem uma tendência de ganhar elétron. Ele precisa ganhar um para ficar estável. O cloro, nós vimos agora há pouco, o mesmo cloro aqui. Cloro tem 7 elétrons na última camada, ele precisa ficar com 8 para atingir a sua estabilidade, o seu octeto. Bom, estamos diante de dois rapazes que os dois querem ganhar elétron, ninguém quer perder aí. Este quer ganhar, este quer ganhar. Quando isso acontece, ocorre a chamada ligação covalente, onde os átomos compartilham pares de elétrons. Pois bem, o hidrogênio e o cloro, parceirões, chegam e combinam o seguinte: vamos compartilhar este par de elétrons. Ligação covalente. A partir de agora, este par de elétrons pertence tanto ao hidrogênio como ao cloro, ao mesmo tempo. Combinado assim? Se isso for feito, o hidrogênio passa a ter 2 elétrons, está feliz. O cloro passa a ter 8 elétrons, também está feliz. Isso é ligação covalente. Lá no capítulo de ligação covalente a gente estuda vários exemplos desse tipo. Pronto, formou-se uma substância, o ácido clorídrico, o ácido que tem dentro do estômago, chamado ácido muriático, HCl. É o ácido clorídrico, uma substância muito conhecida também por nós. Bom, neste caso, ninguém perdeu, ninguém ganhou elétrons. Então, não faz sentido eu falar em íon, porque íon é quando eu perco ou quando eu ganho elétrons. Neste caso, não houve transferência de elétrons, então ninguém perdeu, ninguém ganhou, não houve formação de íons. Mas há uma formação aí de carga elétrica, sim, uma carga aparente. Por quê? Embora os dois tenham combinado de compartilhar o par de elétrons, este par de elétrons não está exatamente no meio dos dois. O cloro e o hidrogênio são átomos diferentes, que têm propriedades diferentes. E tem uma propriedade que é muito importante sempre nos átomos. É a chamada eletronegatividade. A eletronegatividade é a força com que um átomo atrai um elétron para ele.
O cloro, ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, diante de um elétron, o cloro puxa esse elétron para perto dele com muito mais força que o hidrogênio. Então, nesta situação, onde eu tenho hidrogênio e cloro ligados, evidentemente, o par de elétrons está sendo compartilhado. Mas esta ligação ela não está exatamente no meio dos dois. Ela está mais próxima do cloro do que do hidrogênio. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo. Ele atrai com mais força o elétron para próximo dele. Então eu vou desenhar de maneira exagerada esta ligação. Este par de elétrons compartilhado, ele fica mais perto do cloro do que do hidrogênio. Estou exagerando bastante aqui para ficar claro para você, tá? Lembre-se, ninguém perdeu, ninguém ganhou elétrons. Eles estão sendo compartilhados. Mas esse compartilhamento não é tão justo assim. O cloro puxa para perto dele com mais força, tá bem? Diante dessa situação aqui, eu estou com uma ligação polar. Formam-se polos elétricos nessa ligação. O hidrogênio quase perdeu o seu elétron. Vamos entender dessa forma. Veja, o par de elétrons que está aqui sendo compartilhado, o cloro puxou com mais força perto dele. Então eu posso entender que o hidrogênio, olha como é que eu vou escrever, quase perdeu o seu elétron. Esta simbologia significa dizer o seguinte: se eu colocasse apenas o sinalzinho de mais, eu estaria dizendo para você que este cara seria um cátion, que perdeu o elétron. Lembra? Quem perde elétron fica positivo. Então eu coloco esse símbolo do lado, é a letra sigma minúscula, indicando o seguinte, é sigma não, né? Letra delta minúscula, perdão. Esta letrinha aqui, este símbolo significa o seguinte, olha, esta carga não é real, tá? Ninguém perdeu o elétron, ele quase perdeu. Virou o polo positivo da ligação, mas ninguém perdeu o elétron. O cloro, por sua vez, puxou com tanta força o elétron do hidrogênio para perto dele, que ele quase ganhou este elétron. Quase ganhou este elétron. Se eu colocasse aqui apenas o sinal negativo, eu estaria dizendo para você, isto é um ânion, isto ganhou o elétron. Não, não é o caso. Ganhou o elétron aqui, ó. Ele arrancou o elétron do sódio. Aqui ninguém arrancou o elétron de ninguém. Então você vai entender a partir de agora que este símbolozinho aqui, que é a letra delta minúscula, significa quase. Quase ganhou o elétron, quase perdeu. Quando ele quase perde, ele fica quase positivo. Quando ele quase ganha, ele quase fica negativo. Eu chamo isso de polos elétricos de uma molécula ou de uma ligação. Você vai estudar lá nas ligações químicas a polaridade das moléculas, tá? É isso aqui. Diante de uma ligação covalente, onde o par de elétrons não fica exatamente no meio dos dois átomos, um puxa com mais força que o outro, o que puxa com mais força quase ganha o elétron. Polo negativo. O que quase perde, né? Quase perde, fica com polo positivo. Pois bem, qual é a carga elétrica que esse cara adquiriu? Embora seja uma carga aparente, não real, aparente, a carga elétrica que ele adquiriu é a carga mais 1. Qual é a carga elétrica que esse cara adquiriu? Carga menos 1. Qual é a definição de Knox? Knox é a carga elétrica do átomo, quando ele faz ligação. Este cara, ao fazer ligação, adquiriu uma carga, carga mais 1. Portanto, o seu Knox é mais 1. Este cara, ao fazer ligação, também adquiriu uma carga elétrica. Que carga elétrica? Menos 1. Knox é a carga elétrica que o átomo adquire. Então, o Knox desse cara é menos 1. Simples assim. Esta é a definição de Knox, número de oxidação. Ficou claro? Existem algumas regrinhas que nos ajudam a calcular o Knox de vários elementos. E nós vamos ver uma a uma para nos ajudar. Bom, dentre as regrinhas que nos ajudam a calcular o Knox dos elementos, eu posso listar 8 para vocês. Veja no quadro. 8 regrinhas que podem te ajudar. Talvez na sua apostila, no livro que você esteja consultando, tenha mais. Pode ter 9, 10 regrinhas, mas essas 8 são suficientes para te ajudar bastante. Veja quais são elas. A primeira regrinha fala sobre os elementos da família 1A, os elementos metais alcalinos. Quem são eles? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Lignac roubou César na França. É a frase que a gente usa para lembrar os elementos da família 1A. Eles normalmente têm Knox mais 1. Então fica fácil lembrar. Família 1A, o Knox mais 1.
Segunda regrinha fala sobre os elementos da família 2A, os metais alcalinos terrosos. Quem são os elementos da família 2A? Bela Margarida casou com o senhor Bará. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. A família 2A tem o NOx mais 2. Fica fácil decorar. 2A, NOx mais 2. Terceira regrinha fala sobre o hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem NOx mais 1, via de regra, quando faz ligação química. O NOx do hidrogênio, via de regra, é mais 1, com exceção dos hidretos metálicos. Você nem sabe ainda o que é hidreto metálico, mais para frente a gente vai estudar lá nas funções inorgânicas. Mas quando eu estiver no hidreto metálico, o NOx do hidrogênio é menos 1. Tirando isso, o NOx dele será mais 1. A quarta regrinha fala sobre o NOx do oxigênio. O oxigênio tem NOx menos 2, via de regra, com exceção dos peróxidos e dos superóxidos. Nos peróxidos, o oxigênio tem NOx menos 1 e nos superóxidos, o oxigênio tem NOx menos meio. Peróxidos e superóxidos não são muito comuns de aparecer, mas quando aparecer é importante se lembrar desta exceçãozinha da regra que existe. O peróxido mais conhecido é a água oxigenada, o H2O2, é um peróxido, e lá o oxigênio de NOx menos 1. Via de regra, portanto, o NOx do oxigênio é menos 2. A quinta regra fala sobre substâncias simples. O que é substância simples? Aquelas substâncias formadas por um único elemento químico. O2, O3, N2, H2, substâncias simples. Nas substâncias simples, o NOx é 0. A outra regra fala sobre substâncias compostas. E é importante a gente lembrar dessa aí, porque ela vai nos ajudar muito. Nas substâncias compostas, a soma dos NOx dos elementos tem que ser igual a 0. Nas substâncias compostas, portanto, a soma do NOx de todos os elementos da molécula que compõe a substância tem que ser 0. A próxima regra fala sobre íons. Quando eu tenho um íon simples, o NOx do elemento é a carga do íon. É pela própria definição de NOx, né? NOx é a carga elétrica que o átomo adquire ao fazer ligação. Então, quando eu tenho um íon, o NOx é a carga do próprio íon. Mas, quando eu tenho um íon composto, aí a última regra já tem que chamar a atenção. Na última regrinha fala que nos íons compostos, a soma dos NOx é igual à carga deste íon composto. O que é um íon composto? O que é um íon simples? Agora, volta aqui para o quadro. Oi, volta para cá. Agora vamos ver um exemplo de cada um para você entender que conceitos são esses que a gente trouxe para você, tá bom? Relembrando as regrinhas aí, tem uma que fala dos elementos da família 1A. Os elementos da família 1A têm NOx mais 1. Então, se eu olhar aqui, já sei que o sódio, família 1A, o NOx dele será mais 1. Pois bem, a outra regrinha fala que os elementos da família 2A têm NOx mais 2. Estou diante aqui de um elemento da família 2A, o magnésio. Se ele é da família 2A, então ele sempre tem NOx 2. NOx mais 2. Então já sei, pela regra, que o NOx do magnésio aqui é mais 2. A próxima regrinha falou sobre o hidrogênio, lembra? O hidrogênio tem NOx mais 1, com exceção lá dos hidretos metálicos. O hidrogênio está aqui, ó, ligado com o oxigênio, que nem metal é. Então isso aqui não é um hidreto metálico. O hidrogênio, então, tem NOx mais 1. Foi isso que falou lá na regrinha. O NOx do hidrogênio é mais 1. A outra regra falou sobre as substâncias simples. Nas substâncias simples, o NOx é 0. Olha aqui. Substância simples, gás oxigênio. O gás que respiramos. No gás oxigênio, portanto, o NOx do oxigênio é 0. Porque é uma substância simples. A outra regrinha falava das substâncias compostas. Olha aqui, CO2, substância composta. O2 é o que a gente respira, CO2 é o que a gente expira. Inspira, expira. Gás carbônico é o que a gente expira. É uma substância composta. Se eu te perguntar qual é o NOx do carbono, tem alguma regrinha que fala do NOx do carbono? Não tem. Mas tem uma regrinha que fala do NOx do oxigênio. Qual é o NOx do oxigênio? Menos 2. Menos 2. Pois bem, o NOx do oxigênio é menos 2. Mas tem a regrinha que fala que nas substâncias compostas, e eu estou aqui diante de uma substância composta, a soma dos NOx tem que ser 0.
Com esta informação, eu sei qual é o NOx do carbono. Se eu disser que o NOx do carbono é X, aí um pouquinho de matemática para quem gosta, vou chamar o NOx do carbono de X e calculo esse NOx. É o meu valor desconhecido, a minha variável da questão. Calcule X, calcule o NOx do carbono. Bom, eu sei duas informações. Eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2 e eu sei que a soma dos NOx tem que dar 0. Bom, eu tenho um átomo de carbono. Este átomo de carbono tem NOx X. Mas, vou somar os NOx de todo mundo e no final tem que dar 0. Tenho 2 átomos de oxigênio. 2 átomos de oxigênio, está escrito aqui no índice. 2 átomos de oxigênio. E cada átomo de oxigênio tem NOx menos 2. Então eu vou somar todos eles. 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2. A soma disto tudo tem que ser 0. Porque na regrinha está lá que nas substâncias compostas a soma dos NOx tem que ser 0. Então eu somei o NOx deste carbono, mais o NOx deste oxigênio, mais o NOx do outro oxigênio. Está aqui somado. Se eu fizer essa continha simples, eu descubro que o valor de X é mais 4. Portanto, o NOx do carbono é mais 4. Nesta molécula, o NOx do carbono é mais 4. A outra regra fala que nos íons simples, o NOx é a própria carga. Qual é a carga deste íon? Mais 1. Então o NOx dele aqui é mais 1. O NOx do sódio aqui é mais 1. Isto é um íon composto. Isto aqui é um outro íon composto. Professor, como é que eu sei que é um íon e não é uma substância? Simples. Substância não tem carga elétrica. Substância não tem carga elétrica. Substância não tem carga elétrica. Não tem carga elétrica. Substância. Íon tem. Quando o íon é simples, é só um elemento. Quando o íon é composto, aí eu tenho 2 ou mais elementos. E uma carga no final. Olha aqui a carga. O que diz a regrinha? Nos íons compostos, a soma dos NOx é igual à carga. Nas substâncias, a soma é igual a 0. Nos íons, a soma é igual à carga. Então, eu consigo fazer aqui. Qual o valor do NOx do cloro? Nenhuma regrinha falou de cloro para mim. Nem precisa. Fala que o NOx do cloro é X. Porque o NOx oxigênio você sabe qual é. Pela regra, o NOx oxigênio é menos 2. Menos 2. E pela oitava e última regrinha, fala que nos íons compostos, a soma dos NOx tem que ser igual à carga do íon. Qual é a carga do íon aqui? Menos 1. Então eu vou somar o NOx do cloro, X, mais o NOx do oxigênio. Só tem um oxigênio, então menos 2. Somei os dois. Esta soma tem que dar quanto? 0? Não. Essa soma tem que dar o valor da carga do íon. Seria 0 se fosse substância. Isso aqui não é uma substância, isso aqui é um íon. Então a soma dos NOx tem que ser igual à carga. Qual é a carga? Menos 1. Entendido? A soma dos NOx tem que ser igual à carga do íon. A carga é menos 1. Fazendo essa continha simples, eu descubro que X é igual a mais 1. Este é o NOx do cloro neste íon. O NOx do cloro aqui, portanto, é mais 1. O último exemplo ali é o íon de sulfato. Esse aqui é o íon hipoclorito, você ainda vai aprender esse nome. Esse aqui é o íon do sulfato, SO4-2. E pergunto para você, qual é o NOx do enxofre? Eu até já vou colocar aqui X, porque não existe nenhuma regrinha que fala do NOx do enxofre. Então eu preciso calcular o NOx do enxofre especificamente aí nessa situação. Quanto vale? Vamos lá. Eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2. O NOx do oxigênio é menos 2. E que a soma desses NOx, do enxofre e dos 4 oxigênios, tem que dar igual a menos 2. Por que menos 2? Porque menos 2 é a carga deste íon. Então, fazendo aqui, X, que é o NOx do enxofre, só tem um enxofre, então 1 vezes X. Mais, tenho 4 átomos de oxigênio, e cada átomo desse tem NOx menos 2. Então, 4 vezes menos 2. Esta soma tem que dar igual a esta carga aqui, igual a menos 2. Se você fizer essa continha aqui, você vai descobrir que X é igual a mais 6. Portanto, o NOx do enxofre aqui no sulfato é mais 6. Só para concluir, vamos fazer o que ficou para trás aqui? Veja, eu sabia o NOx do sódio, mas não sabia o NOx do cloro. Qual é o NOx do cloro aqui? Já que não tem nenhuma regrinha que fala sobre o NOx do cloro. Ué, tem uma regra que fala, nas substâncias compostas, a soma dos NOx tem que ser 0. Se é 0, quanto é o NOx do cloro para isso aqui dar 0? Se este é mais 1,
Obviamente, o NOx do cloro é menos 1. Óxido de magnésio. Qual é o NOx do oxigênio aqui? Eu até já sei. Na regrinha diz que o oxigênio, o NOx é menos 2. Será que está correto? Mais 2 menos 2. Zerou. A soma tem que dar zero. Substância água. H2O. Tem a regrinha 3 lá que fala que o NOx hidrogênio é mais 1. E tem a outra regrinha que fala que o NOx oxigênio é menos 2. Tá certo isso? Tá. A soma deu zero. Veja. 2 vezes mais 1, 2. Menos 2, 0. A soma dos NOx na substância composta água, H2O, também deu zero. Então, mais uma vez, valeu a regrinha aí do cálculo do NOx. Essas 8 regras podem te ajudar muito a calcular o NOx de qualquer elemento, de qualquer substância ou íon, simples ou composto. Faz exercício, que isso vai te ajudar bastante. Qualquer dúvida, retorna na aula e assiste novamente. Combinado? Até a próxima.